Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, Vivendo no Esconderijo de Deus. Esta é a 6ª lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro dos Salmos. E o texto para leitura em estudo, Salmo de número 91, composto com 16 versos, e os tópicos que vamos abordar são eles: aspectos gerais, segundo, esconderijo do Altíssimo, e terceiro, da ordem aos seus anjos. E os objetivos desse comentário são os seguintes: primeiro, identificar autor, título, classificação e a poesia hebraica. Segundo, compreender que precisamos viver em obediência e santificação para desfrutar da proteção de Deus. E terceiro, reconhecer que Deus destaca anjos para intervir na relação humano-espiritual em que vivemos. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o Salmo 91 e que estenda essa leitura até o Salmo de número 102, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer mais uma vez a você, querido irmão, querida irmã, por já estarem inscritos nesse canal. Muito obrigado pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução, chegamos hoje a um dos salmos mais conhecidos. O Salmo 91 é uma página de fé e sabedoria para a nossa vida diária. Uma riqueza literária inspirada por Deus derrama-se por todo esse belo hino, revelando o amor e a proteção de Deus para todo discípulo que viver no esconderijo do Altíssimo. Primeiro tópico, aspectos gerais. Primeiro subtópico, autor, título e data. Como você já deve ter percebido ao ler a sua Bíblia, nós não temos no Salmo 91 aquele subtítulo em itálico informando o autor do Salmo. Assim sendo, nós não temos como informar o autor, a data, nem as circunstâncias quando o Salmo foi escrito. Todavia, para os doutores do judaísmo, quando um salmo anônimo aparece em seguida de outro de autoria identificada, ele deva ser considerado como também sendo autoria desse autor do salmo anterior. E já que o salmo anterior, Salmo 90, ele é autoria de Moisés, nós podemos imaginar que Moisés também tenha escrevido o Salmo 91. Essa tese ela é reforçada pelo fato de que o Salmo 91 conter um estilo semelhante ao do Salmo anterior, com o emprego de termos específicos do hebraico. Em ambos os salmos há uma expressão idiomática de difícil tradução, diz o escritor, com temática idêntica. O Salmo 90, 91 e 92 formam uma trilogia sobre a confiança em Deus, o que também reforça a tese da autoria mosaica, tanto o Salmo 90, 91 e 92, já que o Salmo 92 também não aparece o título em itálico informando quem é o escritor. E daí, segundo os estudiosos, ele pega carona do Salmo 90, 91 e 92, todos atribuídos a Moisés como o autor de ambos. Segundo subtópico, classificação. Este é um salmo didático e de sabedoria, confiança e devoção semelhante ao salmo anterior, salmo de número 90. É importante observar que, sendo ele um salmo de meditação sobre Deus como protetor dos fiéis, esse salmo ele tem uma afinidade muito grande com o Salmo 46, onde o salmista diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O seu tema central, ele pode ser sumariado nas palavras do apóstolo Paulo, quando escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 31, onde ele diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? É importante também observar que o Salmo 91, ele está classificado entre os que são chamados de órfão, por carecerem de notas introdutórias. Na verdade,
todos os salmos, originalmente, eles não tinham subtítulos, os quais foram editados por editores posteriormente, muito tempo depois. Os subtítulos, eles não se revestem de autoridade canônica e usualmente são apenas conjecturas quanto à autoria e quanto ao acontecimento histórico que podem ter inspirado a composição dos tais salmos. Esse Salmo 91, ele aparece entre os 34 salmos que são chamados de Salmo órfão. Órfão porque eles não aparecem aquele subtítulo em itálico informando quem são os escritores. Mas o importante é nós entendermos que este salmo, ele está classificado como um salmo de sabedoria, de confiança e devoção ao Senhor nosso Deus. Terceiro subtópico, poesia hebraica. O Salmo 91 é um dos poemas mais ricos de todo o livro, diz o escritor. O texto apresenta-se cheio de imagens e figuras de linguagem. A voz do salmista alterna entre a primeira, segunda e terceira pessoas dos verbos empregados. Nos versículos 1 e 2, nós temos o emprego da primeira pessoa do verbo, eu. Depois, nos versículos 3 até o 13, o salmista emprega a segunda pessoa do verbo, tu. E por fim, nos versos 14 a 16, o escritor diz que a poesia retorna à primeira pessoa, eu. Só que esse eu, que a poesia retorna, não é mais o salmista, mas é o próprio Deus que empresta a sua fala ao poema. Por isso, o escritor diz que ele usa primeira, segunda e terceira pessoa do verbo. Eu, tu e Deus. E sobre essas variações, alguns estudiosos olham o hino por um prisma muito teológico e eles chegam a dizer que é Deus mesmo falando ali naquele momento. O salmista estava cantando e Deus se manifestou falando. Na verdade, o que nós podemos, à luz do comentário, dentro do nosso entendimento, é que nós temos aqui apenas uma construção literária. Ou seja, a inspiração divina que Deus inspirou o salmista naquele momento a compor esta melodia desta forma, usando as três pessoas do verbo, eu, tu e Deus. Por exemplo, no verso de número 1, ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aí ele diz assim, direi do Senhor, ele é o meu Deus, eu. Mas quando chega lá nos versos de número 10, por exemplo, ele diz assim, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ele usa então a segunda pessoa do verbo. Mas quando ele chega lá nos versos 14 a 16, ele vai dizer o quê? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrá-lo-ei e o salvarei, ou porei a salvo. Portanto, a luz do escritor diz que nós vamos discorrer no comentário e nos aprofundar nessa questão teológica, nesse momento dessa preciosidade, dessa riqueza que tem o Salmo 91 para todos nós. Segundo tópico, esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, verso 1 ao 9. Primeiro subtópico, invisíveis pela fé, Salmo 91, verso 1 ao 4. Os dois primeiros versos diz o seguinte, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. A moderna noção de esconderijo não é muito diferente da remota época deste salmo, diz o escritor. Criminosos e perseguidos pela justiça costumam esconder-se até hoje. E o salmista diz que aquele que habita no mais alto lugar, o Altíssimo, ele nos esconde sobre sua sombra e nos torna invisíveis, diz o escritor. Nos faz seguro contra quaisquer ataques, sejam físicos ou espirituais. O El Shaddai, o Onipotente, ele detém o maior poder de proteção. Somos indetectáveis por meio da nossa fé, assim como foram os filhos de Israel lá no Egito.
Êxodo capítulo 12, verso 13, diz que naquele dia o Senhor ia arrancar Israel do Egito e ele mandou que cada casa, cada família preparasse um animal, fosse morto no final do dia, e a família toda fosse recolhida no interior daquela casa, e o sangue daquele animal morto fosse espargido nos umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo da morte iria passar. E em toda casa ele entraria para exterminar todo o primogênito de homem e de animais. Mas na casa que tivesse a marca do sangue de um cordeiro espargido nos umbrais, ele não teria poder, ela estaria oculta aos olhos desse anjo exterminador. É interessante observar que isso apontava para o Calvário, apontava para Cristo. E o salmista já estava cantando na inspiração do Espírito Santo, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa sob a sombra do Onipotente. O sangue de Jesus, ele é a nossa senha de segurança. O diabo não pode nos tocar quando vivemos ou quando vivemos com Deus. O escritor João, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 18, ele diz que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhes toca. Aqui existe uma condicional, né, irmãos? Precisamos ser gerados, ser nascido, e aí o inimigo não toca. O salmista estava convicto de que há segurança em quem confia nesse Deus Altíssimo. O salmista no Salmo 32, verso 7, ele diz assim: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria, cantos de livramento. Esse é um salmo de Davi. E lá no Salmo 121, verso 5, o salmista também diz que o Senhor é quem te guarda. Portanto, queridos, à luz do texto, a senha da minha e da sua proteção, baseado naquilo que cantou o salmista, profeticamente, naquilo que apontava lá no Egito, apontando para o Calvário, eu e você precisamos estar cada dia protegido debaixo desse sangue que foi derramado no Calvário para nos proteger e nos livrar de todo mal. O sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos livra de todo mal. Segundo subtópico, não temerás. Salmo 91, versos 5 e 6. O salmista diz: Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. É bom lembrar que Jesus também falou aos seus discípulos dizendo o seguinte, João capítulo 16, verso 33, No mundo tereis aflições, tenham bom ânimo. E a condição de seres vivos, nós estamos sujeitos, estamos expostos a perigos no nosso dia a dia. O escritor diz que doenças podem atormentar a humanidade rapidamente. Agentes patológicos invisíveis como vírus e bactérias, eles podem comprometer a saúde de uma população rapidamente. Mas precisamos confiar no poder da palavra de Deus, quando ele diz que ele nos guardará da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Eu preciso confiar e crer no poder dessa palavra. Além desse campo natural, diz o escritor, nós temos lutas espirituais também. Lutas que o inimigo muitas vezes armam contra nós. Mas também nós precisamos crer no poder da palavra de Deus, conforme está registrado no Apocalipse, capítulo 1, verso 18, que o Senhor tomou a chave da morte e do inferno, está na sua mão. Portanto, o nosso inimigo foi vencido na cruz do Calvário. Jesus tem o poder na sua mão. Por mais que o diabo queira lançar e cirandar, mas existe um poder que lhe detém para que ele não tenha poder sobre nossas vidas. O adversário, diz o escritor, qual um passarinheiro astuto, ele monta armadilhas invisíveis ao homem natural. Alguns comentaristas acerca desse assunto diz que essas
armadilhas do laço do passarinheiro, elas podem ser armadilhas espirituais, mas também armadilhas físicas. Independentemente, sejam elas físicas ou espirituais, nós precisamos crer que temos um Deus que cuida de nós. O escritor diz que Deus, ele rastreia e detecta toda a ação maligna antes mesmo disso acontecer. Ele já vai na frente e nos guarda e nos livra de todo mal. Mas escute uma coisa, que aqui existe uma condicional para mim e para você. Qual é ela, pastor? Porém, para que vivamos sobre a sombra do Onipotente, nós temos de recepcionar a sua mensagem diariamente em nosso coração, vivendo em obediência e santidade. Obediência à sua palavra e vivendo uma vida santa. Eis a condicional. Viva em obediência à minha palavra, viva uma vida de santidade e deixa o resto comigo. Porque eu garanto proteger você e esconder você de todo o laço do passarinheiro e até mesmo dos laços naturais do dia a dia. Queridos, Jesus lamentou que Jerusalém houvesse rejeitado essa proteção. E lá em Mateus capítulo 23, verso 37, o Senhor Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e que apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das tuas asas, e tu não o quisestes. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída, cumprindo uma profecia do Mateus capítulo 24, verso 22, aliás, verso 2, onde Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra, porque eles rejeitaram o dia da visitação do Senhor. Escuta, eu e você estaremos debaixo dessa proteção maravilhosa de Deus quando estivermos obedecendo a sua palavra. Aquele que habita, como é, pastor, habitar no esconderijo de Deus? Obedecendo a sua palavra. O verso 5 diz: não te assustará do terror noturno. Embora que esse terror noturno também é um conceito em psicologia diferente de pesadelo. Para algumas pessoas, o terror noturno é um pesadelo. Na psicologia, diz que é um distúrbio do sono, segundo o qual a pessoa, inclusive crianças, assusta-se com algo, perdendo ou podendo gritar e fica muito agitada. Porém, dorme e depois não se lembra mais de nada. E os pais costumam ficar, às vezes, apavorados, aperreados, preocupados com a causa desse terror noturno. Só que eu e você precisamos tomar posse do poder da palavra de Deus, quando o salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus afirma para mim e para você que se habitarmos nele, não nos assustaremos com o terror noturno. Ele envia anjos a nosso favor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso de número 33 e 34, ele diz assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerras, puseram-se em fuga exército de estrangeiros. O que é isso aqui, pastor? Um texto que se refere que todos aqueles, lá no escritor aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé, que eles venceram reinos, eles derrotaram os inimigos, porque confiaram no Senhor. Eu e você somos desafiados nesse texto, a confiar no Senhor, a entregar os nossos cuidados a Ele, que Ele cuida de nós, e Ele nos guarda de todo o ataque, de toda seta, de toda lança do inimigo contra nós, quando nós obedecemos e vivemos debaixo do poder da sua palavra. Terceiro subtópico, palavra e fé. Salmo 91, verso 7 ao verso 9. Este versículo é uma alusão da antiga guerra onde os combates eram no corpo a corpo.
Por isso o texto diz, caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É importante que a espada e o escudo eram as duas armas principais de um lutador, de um guerreiro, de um soldado. A espada, a sua arma de ataque, levado na sua mão direita. Na sua mão esquerda, o escudo, feito geralmente de uma peça de couro ou de uma peça de bronze que protegia os órgãos vitais, para que esse soldado não tombasse se de repente fosse atingido por uma seta, ele poder se defender com o seu escudo. E o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios que nós precisamos tomar posse das armaduras de Deus, das armaduras espirituais. E quais são, na linguagem de Paulo, as armaduras que nós precisamos ter? Irmãos, ele fala de espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso o salmista está dizendo que aquele que habita no esconderijo, ou aquele que se esconde na palavra de Deus, é com a palavra que nós podemos vencer o inimigo de nossas almas. É a palavra de Deus que nos ajuda a combater todo o mal, é a palavra de Deus. E o escudo, pastor, o escudo é a nossa fé. Nós precisamos crer que por mais que seja, a luta seja ferrenha, por mais que a luta seja intensa, seja difícil, mas nós precisamos crer que com a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, nós venceremos todos os ataques do inimigo e seremos vitoriosos, diz a palavra do Senhor. É essa mesma arma, esse mesmo escudo que Jesus usou quando o inimigo lá no capítulo 4 de Mateus chegou a ele para pedir, para dizer a ele transformar pedras em pão para ele comer depois de um jejum de 40 dias. E ele diz, nem só de pão viverá o homem. Ele usa a palavra de Deus. Satanás pede para ele descer ou pular do pináculo do templo embaixo, porque na palavra está escrito, ele ainda usa a palavra, está escrito a teu respeito, para não tropeçar com teu pé em pedra. E o Senhor responde para ele, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois Satanás diz assim, tu quer glória? Se tu se curvar diante de mim e tu me adorar, eu te dou toda a glória do mundo, porque a mim me foi dada. E diz a palavra de Deus que o Senhor disse, vai-te Satanás, porque só ao Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E diz a palavra de Deus que Satanás fugiu e vieram anjos e serviram ao Senhor. O que é isso, pastor? Mostrando para mim e para você que eu preciso ter fé, mas ao mesmo tempo ter a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai à minha frente, a palavra de Deus que é a minha arma de ataque contra o inimigo, a palavra de Deus. Portanto, eu e você precisamos mais uma vez dizer à luz do texto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo é viver debaixo do poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é a minha espada e a minha fé nesse Senhor que cuida de mim é o meu escudo que me protege para que o inimigo não tenha poder sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida. Terceiro tópico, dá ordem a seus anjos. Salmo 91, verso 10 ao 16. Primeiro subtópico, lares protegidos. Salmo 91, verso 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Ao mesmo tempo em que o Senhor nos ensina a fazermos dele a nossa morada, Deus volta a sua atenção para a importância que os nossos lares têm, enquanto espaço físico e humano que reúne a igreja e a família. Diz o Onipotente, praga nenhuma chegará à tua tenda. Não obstante os ferrenhos ataques do inferno e da sociedade decadente de princípios morais contra a família, nosso lar prosseguirá cumprindo o papel de oficina de Deus, onde a igreja vive e prossegue a sua marcha triunfante de geração em geração até que o noivo retorne. Mateus capítulo 25 conta a parábola de 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. As loucas não atentaram muito para isso, mas as prudentes estavam esperando. E por causa da sua prudência em observar a palavra de Deus, elas tiveram acesso ao banquete celestial. O texto ainda fala de pessoas que receberam talentos, que receberam dons, oportunidades de fazer, de ser fiel ao Senhor, e eles foram fiéis. E eles também tiveram, de igual forma, livre acesso a estar na presença do Rei.
Mas o texto ainda conta em Mateus 25 que haverá um juízo final, onde todas as nações estarão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, assim como o pastor separa os bodes das ovelhas. As ovelhas ele porá à sua direita, os bodes à sua esquerda, e para aqueles que estiverem à sua direita, ele dirá: vindes, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que para vós está preparado desde a fundação do mundo. Queridos, esta é a igreja que deva continuar a sua marcha até o dia do Senhor. E para cumprir algumas tarefas relacionadas à nossa invisibilidade e invulnerabilidade no esconderijo do Altíssimo, Deus destaca anjo para intervir na realidade natural e espiritual em que vivemos. Lembra do laço do passarinheiro? Pode ser ele físico ou espiritual, independentemente, o Senhor ordena aos seus anjos. O escritor diz que os anjos do Senhor, eles vêm numa velocidade muito mais rápida do que a luz, que viaja 300.000 quilômetros por segundo. Os anjos do Senhor, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 1, verso 14, de que eles descem com muito mais velocidade do que a velocidade da própria luz. Durante a tentação de Jesus no deserto, anjos estavam ali investidos de poder e de autoridade, esperando a hora certa de agir. O diabo havia tentado Jesus a entregar o jejum de 40 dias por um pedaço de pão provindo de uma sugestão maligna. Mas escuta uma coisa, porém, o Senhor Jesus, vivendo debaixo do esconderijo em obediência, e por saber manusear a palavra de Deus, por saber se defender com o escudo da fé, a espada do Espírito, o texto diz que depois que Satanás foi vencido, ele saiu, foi expulso daquele lugar, e os anjos vieram e serviram a Deus e adoraram a Deus. Queridos, aqui mostra para mim e para você a importância que nós temos de observar a palavra de Deus, porque essa ordenança de Deus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, uma vez que eu estou atento, escondido, nesse esconderijo, nesse Altíssimo. E aí o escritor termina o ponto dizendo o seguinte: imagine quanta bênção teremos se seguirmos este exemplo do Mestre Jesus, de obedecer a palavra do Senhor, de manusear bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e guardar firme o escudo da nossa fé, confiando firmemente no Senhor nosso Deus. Segundo subtópico, o diabo reconheceu. Salmo 91, do verso 11 ao 13, do verso de número 11 e 12, diz o texto assim: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. O versículo 11 do Salmo 91 tem um valor hermenêutico de espécie única. E é importante observar que o adversário citou esse texto para Jesus durante a tentação. Tu pode te lançar porque está escrito que o Senhor dará ordem a seus anjos para te guardar. Ao fazer isto, o inimigo atribuiu um elemento profético e messiânico ao versículo, ao mesmo tempo em que reconheceu o poder da palavra de Deus e a divindade do Messias. Ele reconhece. Ele cita o texto, embora que ele queria provocar para ver se Jesus entrava na onda dele. O texto diz que Jesus não contestou a citação direcionada a ele, apenas compreendeu que a promessa do versículo 11 não podia ser interpretada de forma pretendida pelo maligno. O que o maligno queria era que Jesus dissesse: está escrito mesmo, eu vou te provar. Ou seja, se Jesus fizesse isso, estaria dando de mão beijada para o diabo, que ele estava obedecendo ao próprio Satanás. Mas Jesus ignora. É como que Jesus olha assim e diz: ainda bem que tu sabe que existe esse poder, essa proteção, esse cuidado do Pai por mim. Na verdade, o que o maligno queria era induzir o Salvador a um suicídio. E aí, irmãos, acabava tudo para nós. Acabou-se a nossa esperança, acabou a nossa salvação. Por quê, pastor? Porque a nossa salvação dependia
do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, do brado do Calvário. Se Jesus fizesse isso, obedecesse a Satanás, seria frustrado o plano de Deus. Mas graças a Deus, porque Jesus cumpriu cabalmente a palavra de Deus, o propósito enviado. E aí, hoje, eu e você estamos debaixo dessa cobertura, desse poder do sangue de Jesus. Nossa casa, o nosso lar, protegido pelo Senhor. E sabe de uma coisa? O inimigo sabe disso. Por isso ele luta tanto contra a igreja. Porque ele sabe que eu e você somos, sim, protegidos pelo Senhor e guardados pelo Senhor. E ele não pode tocar naqueles que obedecem fielmente a palavra de Deus. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje. O escritor diz que promessas vencem os perigos. Quais são essas promessas, pastor? Salmo 91, verso 14 a 16, diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 91 fala-nos de muitos perigos, do que nós já observamos no texto. Todavia, maiores do que esses perigos são as promessas divinas para quem habita no esconderijo do Altíssimo, para quem está protegido, escondido no poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Em toda situação, guerras, ciladas, doenças, terror, dia e noite, caminhando em casa ou mesmo no meio das feras, as promessas de livramento alcançam toda a esfera e nos garante livramento, salvação, resposta à oração, companhia, honra, fidelidade e longevidade. O texto ainda diz mais: eis a riqueza de promessas de Deus para você em todo o Salmo 91, especialmente referidas nos versos 14 e 16. Que gloriosas promessas, que ricas promessas para todos nós. O Salmo 91 é um salmo alegre, seu tom é elevado, a fé está na sua melhor forma e se expressa nobremente esta fé. Queridos, aquele que pode viver nesse espírito será destemido e desfrutará da proteção celestial. Vivamos com Deus, obedeçamos a sua palavra e certamente nós teremos essa garantia desse poder maravilhoso de Deus para nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Eu finalizo o comentário de hoje com a aplicação pessoal, o escritor dizendo o seguinte: enquanto servirmos ao Senhor, não precisamos viver atemorizados pelos perigos que nos cercam. Podemos descansar a nossa alma à sombra do Onipotente, confiando plenamente em sua proteção. Querido professor, querida professora, querido aluno, aluna, querido irmão, querida irmã que me acompanha nesse momento, querido colega, querido pastor, espero poder ter contribuído com cada um de vocês nesse momento, nessa lição tão preciosa, com tanta riqueza espiritual para todos nós. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo comentário. Portanto, vamos juntos com o lema da nossa igreja: sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.